Você já esqueceu onde colocou as chaves e depois ficou com aquela dúvida? Será que isso é normal ou pode ser algo mais sério? Olha, se você já se fez essa pergunta, saiba que você não está sozinho. Muita gente, depois dos 60, começa a notar umas falhas na memória, uma palavra que não vem, uma data que escapa, e é natural sentir um certo medo. Afinal, ninguém quer enfrentar uma doença como o Alzheimer. Mas antes de tirar conclusões precipitadas, é importante entender que esquecer uma coisinha ou outra faz parte da vida e pode ter muitos motivos, como estresse, cansaço ou até uma noite mal dormida. O problema é quando esses esquecimentos começam a atrapalhar o dia a dia. E é justamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Como identificar os primeiros sinais do Alzheimer e, mais importante, o que pode ser feito quando algo parece diferente. Às vezes, o primeiro sinal nem é a memória. Pode ser uma mudança no humor, um jeito diferente de agir, algo que as pessoas mais próximas começam a notar. Sabe aquela pessoa que sempre foi organizada e de repente começa a se perder nas contas da casa, nos compromissos? Ou então alguém que sempre foi bem-humorado e passa a ficar mais irritado, desconfiado ou até apático? Esses também são sinais que merecem atenção. E não é fácil perceber isso na gente mesmo. Na maioria das vezes, quem primeiro nota são os familiares, os amigos mais próximos. E aí vem aquele dilema: será que é só um envelhecimento normal ou algo mais sério está começando? Uma das formas mais comuns de início do Alzheimer é o esquecimento de coisas recentes. A pessoa repete a mesma pergunta várias vezes, esquece conversas que teve no mesmo dia, não lembra onde guardou um objeto que acabou de usar. Não é esquecer o nome do vizinho que você não vê há 20 anos, é esquecer o nome da filha, do neto, da rua onde mora há décadas. Mas veja bem, isso não acontece de um dia para o outro. O Alzheimer vai se instalando devagar, como quem entra na casa sem fazer barulho. Por isso é tão importante ficar atento e não ignorar os pequenos sinais, porque quanto antes a gente identifica, mais chances temos de cuidar da pessoa com carinho, garantir qualidade de vida e adiar o avanço da doença. Outro sinal importante é a dificuldade com tarefas simples, coisas que a pessoa fazia com facilidade, como preparar uma comida conhecida, fazer um café ou até mexer no controle remoto da televisão, começam a ficar confusas. Ela pode colocar o açúcar no lugar do sal, esquecer de ligar o fogo ou simplesmente ficar olhando para o fogão sem saber por onde começar. E o que dizer das palavras que somem da cabeça? É como se uma névoa escondesse os nomes das coisas. A pessoa começa a chamar objetos por aquilo ali ou coisa, troca palavras comuns ou para no meio de uma frase e diz: esqueci o que ia falar. Todos nós já passamos por isso de vez em quando, claro, mas quando isso vira rotina e começa a causar frustração ou isolamento, é bom ligar o sinal de alerta. E falando em isolamento, muitos idosos com Alzheimer em fase inicial começam a se afastar das pessoas, deixam de participar de reuniões em família, não querem mais sair, evitam conversar, às vezes porque sentem vergonha de errar, de esquecer algo no meio do papo, outras vezes porque estão se sentindo confusos, perdidos mesmo. É como se o mundo ao redor começasse a parecer estranho. O Alzheimer mexe não só com a memória, mas também com a forma como a pessoa enxerga o mundo. Ela pode se sentir desorientada, mesmo em lugares familiares, como dentro de casa. Isso gera ansiedade, medo, até crises de choro. E é aí que entra o papel da família, dos amigos, da comunidade, porque ninguém deve passar por isso sozinho. Quando há carinho, paciência e informação, a caminhada se torna menos pesada. Mas eu sei que tudo isso assusta. Só de ouvir esses sintomas, o coração já fica apertado. Por isso, no próximo trecho da nossa conversa, eu quero te mostrar o que pode ser feito, desde o momento em que os primeiros sinais aparecem até os caminhos que ajudam a lidar com a doença da melhor maneira possível. Vamos continuar juntos? Porque falar sobre isso com naturalidade é o primeiro passo para lidar com o Alzheimer com amor, dignidade e esperança. Então, como a gente conversou, o Alzheimer começa devagar, como se fosse uma névoa encobrindo certas partes da memória e da rotina. E
E quando a gente começa a perceber que algo não está certo, a primeira reação é quase sempre a negação. Ah, é só cansaço. Isso é da idade mesmo. Todo mundo esquece. Mas existe uma diferença entre esquecer onde colocou os óculos e esquecer o que são óculos. E é justamente nessa hora que muita gente se perde, por medo, por vergonha ou até por falta de informação. Mas veja, não há motivo para sentir culpa. Envelhecer com saúde também significa reconhecer quando o corpo e a mente estão pedindo ajuda e buscar essa ajuda sem medo. Agora você pode estar se perguntando: tá bom, mas o que eu faço se estou desconfiando que alguém da minha família ou até eu mesmo possa estar começando a apresentar sinais de Alzheimer? O primeiro passo é conversar, com calma, com amor. Se for com outra pessoa, diga o que você está notando, sem acusar. Diga algo como: tenho percebido que você anda mais esquecido e estou preocupado. E se for com você mesmo, seja gentil consigo. Fale com um médico, de preferência um geriatra ou neurologista. Não precisa esperar as coisas ficarem mais graves. O segundo passo é o diagnóstico. Existem testes simples, exames de rotina, conversas com especialistas que ajudam a entender se os esquecimentos são normais da idade ou se há algo a mais acontecendo. Muita gente foge dessa etapa porque pensa que, ao confirmar, está selando o destino. Mas, na verdade, é o contrário. Quanto mais cedo o diagnóstico, mais recursos existem para cuidar da pessoa, desacelerar a doença e preservar a qualidade de vida. Você sabia que existem medicamentos e terapias que, quando iniciados no comecinho da doença, ajudam a manter a autonomia da pessoa por muito mais tempo? E além do remédio, tem muita coisa que ajuda: estímulo cognitivo, atividades físicas leves, boa alimentação, rotina estruturada, companhia, carinho. E aqui entra algo muito importante. O Alzheimer não é só sobre a pessoa que recebe o diagnóstico, é sobre toda a família. Porque cuidar de alguém com perda de memória exige paciência, compreensão e, acima de tudo, amor. Muitas vezes, quem cuida também precisa ser cuidado. Por isso, ter uma rede de apoio, seja de familiares, amigos, vizinhos ou grupos de apoio, faz toda a diferença. Outra coisa que pouca gente fala é que o Alzheimer rouba apenas a memória. Ele pode afetar o comportamento, o sono, o humor. A pessoa pode ficar mais agressiva ou desconfiada, começar a ter dificuldades com o banho, a alimentação e até com a fala. E se a gente não entende o que está acontecendo, pode acabar se frustrando ou até brigando com quem está doente, o que só piora a situação. Por isso, é fundamental lembrar que, na maioria das vezes, a pessoa não faz por mal. Ela está perdendo o controle de coisas que antes eram simples. E isso assusta, desorienta, machuca. O nosso papel como filhos, netos, amigos, cuidadores, é estar ali, com firmeza, mas com ternura. Com limites, mas também com empatia. E olha, se você é a pessoa que está passando por esses sintomas, não se feche. Converse com alguém de confiança. Procure ajuda. Ainda há muito o que viver, muito o que sentir, muito o que compartilhar. O diagnóstico não é o fim. É só o começo de uma nova forma de viver, com mais atenção, mais cuidado e, quem sabe, até mais conexão com as pessoas. Às vezes, o que mais machuca não é o esquecimento em si, mas o medo do abandono, do julgamento, da solidão. Mas você não está sozinho. Existe um caminho. E ele começa com uma conversa, como essa que a gente está tendo agora. Vamos seguir juntos nessa conversa? Ainda quero te contar mais sobre os tipos de suporte que existem, os cuidados práticos que podem ser tomados e, principalmente, sobre como preservar o que há de mais bonito mesmo em meio às perdas, a dignidade. Você sabe, quando a memória começa a falhar, o que mais se quebra não é só o que esquecemos, mas a confiança que temos em nós mesmos. De repente, coisas simples como pagar uma conta, encontrar o caminho de volta para casa ou até reconhecer o rosto de alguém querido começam a ficar nebulosas. E isso mexe profundamente com a pessoa e com quem está ao redor. Mas há algo muito importante que precisa ser dito, e talvez você esteja precisando ouvir isso agora,
quem tem Alzheimer continua sendo quem é. Continua sendo aquela mãe carinhosa, aquele pai guerreiro, aquela avó cheia de histórias ou aquele amigo leal. A essência da pessoa muitas vezes permanece ali, mesmo que a lembrança do nome, do rosto ou do momento escape. Por isso, um dos maiores gestos de amor que podemos oferecer é lembrar por quem esquece. É sustentar os vínculos mesmo quando a memória não ajuda mais. É seguir conversando, cantando, olhando nos olhos, oferecendo toque, o cheiro do café, o som da música preferida, porque mesmo quando a mente falha, o coração ainda sente. Agora, falando de forma bem prática, quais são os cuidados que ajudam a quem vive com Alzheimer e também a quem cuida? Primeiro, criar uma rotina segura. Ter horários definidos para comer, dormir, se movimentar. Isso traz um senso de previsibilidade que reduz a confusão. Depois, adaptar o ambiente da casa. Tirar tapetes escorregadios, deixar os caminhos livres, usar etiquetas e sinais visuais nos armários e portas. Tudo isso ajuda a preservar a autonomia da pessoa por mais tempo. Também é fundamental estimular o cérebro com atividades simples, jogos de memória, leitura em voz alta, conversas sobre o passado, fotos de família. Não é forçar, é oferecer com carinho, no tempo dela. E claro, manter a saúde em geral em dia. Alimentação equilibrada, hidratação, controle da pressão, acompanhamento com profissionais da saúde e, sempre que possível, momentos de lazer e contato com a natureza. Agora, se você é a pessoa que está cuidando de alguém com Alzheimer, eu quero te fazer um pedido sincero. Cuide também de você. É muito comum o cuidador se esgotar, se sentir sozinho ou sobrecarregado, mas você também precisa de descanso, de apoio, de colo. Procure grupos de apoio, peça ajuda quando precisar, permita-se respirar. Você não precisa dar conta de tudo, e ninguém espera a perfeição. O que faz a diferença mesmo é o amor com que você faz o que pode, dia após dia. E para quem está acompanhando esse vídeo até agora, talvez com o coração apertado por viver essa realidade na própria família, eu quero deixar uma mensagem de esperança. Mesmo com Alzheimer, ainda há beleza, ainda há risos, ainda há abraços, ainda há momentos que aquecem a alma. Ainda há vida. Não desista de cuidar, não desista de amar e não desista de viver bem, mesmo diante do desafio. Se essa conversa te tocou, se você conhece alguém que possa se beneficiar desse conteúdo, compartilhe esse vídeo com essa pessoa e, se quiser, deixa aqui nos comentários o seu relato, sua dúvida ou só uma palavra de carinho. Às vezes, uma mensagem pode acolher quem está precisando naquele momento. E lembra, a vida depois dos 60 continua sendo cheia de possibilidades. Mesmo que a memória falhe, o amor nunca esquece.